Bom, eu estou nessa série com vocês chamada Desconversão. E eu disse isso, que a fé em Jesus, para que ela se mantenha viva, de vez em quando a gente precisa se desconverter daquilo que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. É óbvio que em 2000 anos de história da igreja, há muito telefone sem fio nesse processo. Então a gente precisa de tempo em tempo, de tempos em tempos, repensar a própria fé, para que a fé não se perca. Então a ideia de uma desconversão aqui é que é mostrar que a fé em Jesus é uma superação de todas as lógicas religiosas, inclusive, muitas das vezes, da lógica religiosa do cristianismo. Porque, gente, olha, eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade. Você olha para a internet hoje, abre teu Instagram, sei lá, TikTok, Gabriel que gosta do TikTok, né? Redes sociais no geral. E o que tem de coisas sendo pregada, sendo dita, que não tem nada a ver com o que Jesus falou, não tem o mínimo critério bíblico, não tem o mínimo critério do que a Bíblia diz, por exemplo, é uma coisa assustadora demais. Então a gente precisa realmente fazer quase que um processo assim puritano, né, de purificar isso. A gente está numa exposição da Carta de Romanos. Oh, que coisa boa! Sejam bem-vindas. Chegou uma criança. Ó. Chegou uma criança. Ô, Pri, vai pra sala do lado, por favor. Ô, Pri, a gente vai te botar na sala do lado ali, tá? Então a gente está nessa série de exposição de Romanos e hoje a gente vai entrar num tema muito importante. Eu acho que de tudo que eu falei até aqui, o ponto que talvez mexa muito com o moralismo é esse aqui que eu vou tratar hoje. É o ponto que eu diria assim, da carta de Romanos, que se a gente não ler bem esse texto, a gente pode cair no moralismo sem fim. Então vamos lá. Hoje a pergunta que a gente vai responder juntos aqui é essa. Se nós fomos libertos do poder do pecado, se nós fomos libertos da morte como uma consequência radical, porque aguardamos ressurreição, é o que Paulo disse. Como é que o evangelho transforma a vida de uma pessoa? Como é que o evangelho santifica uma pessoa? Será que agora a lógica de muita gente é: Deus me salva pela graça mediante a fé? Bom, não tem mérito, não tem o que eu possa fazer para Deus me salvar, para Deus me aceitar, tudo certo. O problema acontece no passo seguinte. Como é então que eu sou transformado, já que tudo é pela graça mediante a fé? Será que eu não tenho agora que fazer um meio de campo e assim, moralizar um pouco a vida das pessoas para que elas se santifiquem, para que elas mudem de vida, para que elas deixem de fazer alguma coisa para fazer outra? Aqui está, digamos assim, a veia nervosa que geralmente nos coloca diante de um certo moralismo, que é: eu fui salvo pela graça, mas agora eu preciso me santificar pela obediência. Daí que vem a compreensão errada de que, apesar de Deus ser gracioso, eu tenho que obedecer. A obediência é a palavra-chave, digamos assim, na maior parte dos púlpitos brasileiros. E é muito interessante porque no século XVI, Martinho Lutero, que foi o grande reformador, ele dizia o seguinte: tirem Lutero do púlpito... tirem Lutero, é mole, ele vai tirar ele mesmo, não. Tirem Moisés do púlpito de vocês e coloquem a Cristo. E isso no século XVI. Lutero dizia: vocês pregam o evangelho da graça, mas quando a pessoa crê, vocês colocam Moisés para ela obedecer. Isso é uma adulteração do evangelho. O Martin Lloyd Jones, um dos pregadores do início do século XX, ele falava a mesma coisa. Não dá para ser salvo pela graça e santificar pela lei. E esse é o ponto que Paulo vai tratar aqui na carta. A pergunta, então, que ele vai fazer é: que diremos então? Esse é o método do apóstolo Paulo chamado diatribe. Diatribe é você pressupor o que a outra pessoa vai perguntar. Paulo, entendi, tudo é pela graça mediante a fé, você apresentou Abraão. Paulo vai dizer então: que diremos então?
Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Bom, então o pecado não é um caminho. A gente continua pecando para que a graça seja maior? Paulo diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Opa! Se o pecado não é mais uma realidade com a qual eu vivo, por quê? Porque eu morri para o pecado. Cristo morreu na cruz e pôs fim ao que Paulo chama de pecado. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? O que Paulo está dizendo literalmente é que a força do pecado acabou. Você vai dizer assim, mas Herbert, eu peco. Vamos chegar lá. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Paulo está dizendo, lembre na semana passada, o pecado é uma natureza que nos empurra para a morte. O fato de eu morrer significa que eu peco. A morte é a consequência radical do pecado. Paulo está dizendo, o fato da gente ter recebido uma esperança de ressurreição pôs fim à maior tragédia que o pecado trouxe à humanidade, a morte. Assim também, andemos em novidade de vida. Paulo não apresenta um processo negativo, mas positivo a respeito do que Cristo fez por nós. Como é que esse processo começa? E aí eu quero apresentar uma coisa que eu acho que no mundo contemporâneo como o nosso, a gente foi esvaziando tudo, de tudo. A gente vive numa época que um psicanalista importante chamado Joel Birman, ele fala que houve um esvaziamento de tudo no mundo de hoje. Nada é nada, virou tudo é qualquer coisa. E a fé cristã também foi meio desmantelada, foi meio liquefeita, assim, ela virou água, virou nada. O batismo, que é uma das ordenanças de Jesus e um dos maiores sacramentos, também perdeu a sua validade. Tem igrejas hoje que praticam o batismo como um método de, digamos assim, de quantificar quantas pessoas vieram na igreja. Isso é um jeito de você ver o batismo. Batiza qualquer pessoa de qualquer jeito. Por outro modo, tem pessoas que dizem assim, basta crer em Jesus e não se batizar. Então, estou mostrando os dois lados. Tem gente que diz o batismo é só uma questão numérica e outra pessoa diz, eu nem preciso me batizar. Se eu acreditei em Jesus, para que eu vou me batizar? Só que o batismo não é uma coisa opcional para a igreja. Quem deu o batismo para a igreja, falou, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi o Herbert, foi o próprio Jesus. Jesus colocou o batismo como um critério e a demonstração pública da minha fé. Como que alguém aceita Jesus? Na maior parte das igrejas, para aceitar Jesus, tu vai na frente, levanta a mão e fala assim, pastor, eu quero aceitar Jesus. A maneira como Jesus demonstrou e ensinou para os discípulos de como que alguém crê nele é pelo batismo. O batismo é um sinal público da minha fé. Assim como a aliança é o sinal público do casamento, o batismo é o sinal público de que alguém creu em Jesus. Então Paulo está dizendo que nós fomos sepultados com ele pelo batismo. O batismo é o sinal radical disso. Não dá para dizer que você creu em Jesus se você ainda não se batizou. Porque o batismo é um sinal público disso. Bom, Paulo está dizendo que os critérios da nossa santificação não é mais a lei ou o cumprimento dela, mas é Cristo e a sua morte. Ele continua. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. É estranho, mas para Paulo o pecado ele não faz mais força dentro de nós. E você vai dizer assim, mas Herbert,
eu peco. Sabe o que Paulo está dizendo de maneira radical? É que aquele que creu em Jesus, todos os seus pecados estão perdoados. Não existe mais nada que você faça ou deixa de fazer que já não está sob perdão. Tudo está absolutamente perdoado. Mas, Herbert, olha só. Será que eu não tenho que confessar? Talvez a confissão seja um jeito de você dizer a si mesmo o que não foi bom. Mas ela não te perdoa. A confissão não é um tipo de sacrifício que te perdoa. A confissão, na realidade, é só uma consciência de que eu fiz alguma coisa, mas ela não te perdoa. O que te perdoa foi o que Cristo fez da cruz por você. Se a confissão trouxesse perdão, eu não precisaria de Cristo, precisaria da confissão. Então, essa talvez seja uma lógica do nosso sistema religioso, que a gente aprendeu de alguma forma que para Deus nos perdoar, eu tenho que confessar. Aí você vai lembrar assim, mas Herbert, olha só. A Bíblia também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. Confessar os nossos pecados uns aos outros para serem perdoados. Tiago 5,17. Pois é, em Tiago, o confessar os pecados uns aos outros tem a ver com o contexto da carta. Qual é o contexto? Aquela igreja estava criando divisões internas. No capítulo 1, Tiago fala que quando o rico entrava na igreja, sentava na frente, e quando o pobre sentava na igreja, senta lá no fundo. Tiago diz no capítulo 3 que na igreja havia divisão porque havia muita maledicência, um falava mal do outro, brigava com o outro. O que Tiago está dizendo? Confessem uns aos outros, se resolvam para vocês serem perdoados, porque o jeito que vocês estão vivendo está dividindo vocês, está dividindo a igreja. O fato é que na lógica do evangelho que Paulo está pregando, o pecado não tem mais poder sobre nós. O que eu faço com a minha consciência culpada diante do meu erro? Pois é, submeta a Cristo. Porque tem gente que pensa que a minha consciência é o Espírito Santo, de alguma maneira, dizendo para mim assim, olha, você errou. Só que não é. Porque o Espírito Santo não nos acusa. O Espírito Santo nos convence. Quem cria acusação contra você mesmo é você, com o seu superego tirânico, ou é o diabo, sei lá, alguma coisa. Mas não é Deus. O problema é que a gente não sabe como lidar com a culpa. E aí, diante da culpa, o que geralmente a gente faz? Vai buscar um jeito de espiar isso. Não é à toa que a coisa mais forte na igreja, geralmente, é a confissão de pecados. Que na liturgia tradicional acontece no começo do culto. E é uma liturgia tirada do profeta Isaías do Antigo Testamento. A lógica é antiga. A lógica não é da Nova Aliança. Mas, Herbert, isso que você está dizendo é muito doido. Pois é. Todo mundo que saiu perdoado no relacionamento com Jesus não foi porque confessou. Jesus pega uma mulher que foi pega adultério e diz, filhinha, não peques mais, seus pecados estão perdoados. Vai embora. Porque só ele pode perdoar. O perdão não tem a ver comigo de maneira nenhuma. Eu não posso me perdoar. Eu não posso garantir meu perdão. Quem garante meu perdão é Deus. Foi ele que se ofereceu na cruz do Calvário. É isso que Paulo está dizendo. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos, também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza está no presente? Está no futuro? Foi. É uma realidade posta. Não tem a ver com o que eu vou fazer ainda, tem a ver com o que ele já fez por nós. E essa é talvez uma das maiores belezas do Evangelho. E Paulo diz, então não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu já está justificado do pecado. Então a nossa santificação não tem por base a obediência à lei, mas a nossa união com Cristo. Essa é uma das coisas bonitas do Evangelho. A gente deveria não se tratar como pecadores, como pessoas indignas. A religião faz isso o tempo todo. Tem uma música antiga na igreja que diz assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim nada encontrará de bom.
Aí você fala assim, que vida terrível que eu vivo. Pois é, mas Deus não nos olha a partir dos nossos méritos, mas a partir de Cristo. E é isso que muda a nossa relação com Ele. Porque eu não me coloco mais na minha relação com Deus como devedor de nada. Não porque eu tenha feito alguma coisa, mas é porque Ele não me trata como seu devedor. Isso muda tudo. O paradigma de santificação, então, para Paulo, aparece no verso 8, quando ele diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Bom, Paulo traz agora algumas questões aqui. O maior problema da humanidade era a morte, foi vencida na vida do cristão. O cristão venceu a morte por causa de Cristo. Agora, Paulo diz uma outra coisa. Os nossos pecados não são resultados da lei, ou da obediência ou desobediência, mas resultados das nossas paixões. E agora, com o Evangelho, isso se tornou claro. Comer é errado? Não. Mas comer demais vai te matar. Tomar banho é errado? Não. Mas tomar banho demais talvez estrague a sua pele. Dormir é errado? Não. Mas dormir o dia todo durante 3 meses não vai ser bom para você. Coisas essencialmente boas podem se tornar um instrumento de morte na nossa vida. Não porque em si mesmas são erradas, mas porque tudo aquilo que é bom pode ser usado por essa natureza adâmica para nos destruir. Então, a morte, como Paulo está dizendo aqui, ela pode ser vencida quando o Evangelho entra na nossa vida. E aí, cada um vai ter que, por si mesmo, talvez, com a luz que tem para o momento, se santificar da maneira que pode. E eu estou falando de santificação aqui não só em termos morais, mas em santificação também em termos de vida. Por exemplo, uma pessoa que está cuidando da sua saúde física, ela está se santificando ou não? Porque se o resultado do Evangelho é vida, tudo aquilo que eu faço ao meu favor em prol da vida é santificação. E tudo aquilo que eu faço, mesmo em nome da religião que me mata, não tem nada a ver com o Evangelho. Mesmo que seja feito em nome de Deus. Então, se o poder do pecado é a morte, o poder do Evangelho é a vida. O que eu quero trazer para vocês como consciência aqui é de uma compreensão nova, talvez, do Evangelho. E Paulo vai dizer que o nosso corpo físico, ele é um instrumento que pode ser um instrumento de vida ou um instrumento de morte. A questão aqui não é lei versus graça, como muita gente faz. É vida versus morte. Por isso que o nome dessa igreja é Viva. Porque há muito tempo eu tenho a compreensão de que o propósito de Deus para o mundo não é mais religião, é mais vida. Ele veio trazer vida. Todo mundo que teve um encontro com Jesus saiu vivo daquele encontro, saiu transformado. Saiu vivendo e dizendo, eu encontrei um cara, eu era um endemoniado, vivia acorrentado como um endemoniado de Gadara, e de repente ele volta para sua cidade, para sua casa, são e lúcido. Isso é o Evangelho. Um Evangelho que não me faz viver com mais vitalidade, com mais vida, com mais alegria. O que ele está fazendo em mim? O que faz eu acreditar em Deus? O que faz eu dizer, Deus existe, mas a minha vida ser horrível? Não faz sentido.
O que faz alguém dizer, eu acredito tanto em Deus, eu tenho tanta fé, mas a vida da pessoa é um inferno na terra? Não faz sentido. Então o evangelho, de verdade, ele faz com que a nossa vida produza mais vida, produza mais vida. É isso que Jesus disse. Eu vim trazer vida e vida e abundância. O nosso problema é que a gente espiritualiza tudo. E fala, vida, abundância, Herbert. Não, Herbert não. É vida e abundância, pastor Herbert. É vida no céu. Na terra a gente faz o que com ela? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse tipo de vida que não tem implicações para a minha vida cotidiana. Paulo diz, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, de novo, Paulo tentando explicar a conversa. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daqueles a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Entende o que Paulo está dizendo? O problema de Paulo não é uma questão moral, o problema de Paulo é uma questão de que o pecado mata. E eu não preciso que alguém me diga o que é pecado ou não, porque a consciência agora me leva à morte, me mata, isso é pecado. Meu irmão, se a pessoa é diabética e continua comendo coisa que produz açúcar no sangue dela, é pecado. Vai matar ela. Ah, mas eu vivo de jejuns e orações. Você vai morrer. Vai viver uma vida horrível. O evangelho é essa consciência de que, para além das dimensões religiosas, a minha consciência em Cristo me faz dizer o seguinte: o que nessa vida produz vida e que tem dimensões eternas? Essa guerra terrível que está acontecendo é o Adão dominando tudo. É a natureza adâmica dominando tudo e justificando tudo para que as pessoas tenham vida. Isso não produz vida. Guerra não produz mais vida. Violência não produz saúde. Violência produz violência. Morte gera morte. Essas coisas são assim. Eu sei que há muitas justificativas. Eu estou vendo um monte de teóricos, um monte de intelectuais falando sobre a guerra. E eu fico dizendo o seguinte: é porque na cabeça deles o evangelho não reina. Porque se o evangelho reinasse, eles transformariam as espadas em outra coisa. Mas a gente tem essa natureza assim, né? Então santificação não é obediência à lei, mas o fruto de uma nova vida. É o que Paulo está dizendo, que a gente tem que oferecer a vida. Ele diz assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação, pois quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se vergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, Paulo não usa a lei como instrumento de santificação, mas o ser servo da justiça. O que Paulo está dizendo é: a sua vida está a serviço de quem? De quem? Paulo diz: o fato de estarmos livres do pecado gera frutos de uma nova vida. Como eu sei que alguém nasceu de novo? Como eu sei que alguém realmente creu no evangelho? É se ela gosta mais da vida em Cristo do que da vida que tinha antes. Ao meu ver, pecado aqui não é simplesmente um ato, mas uma natureza. Por isso que pecado é igual morte. O dom, a dádiva aqui, é a vida eterna. Eu não tenho dúvidas de que quando a gente pensa assim, Brasil, um país cristão, o resultado deveria ser o quê? Mais vida, mais saúde em nós, ao nosso redor. Por que a gente não vê isso acontecendo? Porque tem muita religião e pouco evangelho. Tem muita consciência, inclusive bíblica.
John Stott, um pastor anglicano, ele disse uma frase que eu gravo e tenho na minha cabeça. Ele diz assim: a mentalidade bíblica não é aquela que sabe citar versículos. A mentalidade bíblica é aquela que pensa de acordo com o Evangelho. O que ele está dizendo? Que tem gente que cita a Bíblia, mas não tem o coração de acordo com o Evangelho. Bom, o Evangelho então nos liberta de duas coisas: do pecado, e o Evangelho nos liberta da lei. Isso aqui é um paradigma. Porque se o Evangelho me liberta do pecado, o pecado já não tem mais força na minha vida. Mas o Evangelho também me liberta da lei, Paulo diz isso mesmo. O sistema de Moisés acabou. Mas se você quer voltar para o sistema de Moisés, saiba de uma coisa: ele vai te condenar. Sabe por quê? Você não vai conseguir viver à altura do que Deus fala lá. Não vai. Paulo diz então: ou vocês não sabem... Deixa eu voltar aqui. Calma aí. Apareceu um negócio aqui na frente, não sei tirar. Ou vocês não sabem, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela fica livre da lei conjugal. Bom, não dá para ler o que está aí embaixo, mas eu vou... A lógica de Paulo aqui é usar o casamento como uma analogia da lei. Paulo está dizendo: se você quiser viver pela lei, você está casado com ela e você vai morrer. Se você quiser viver pelo Evangelho, é uma outra lógica. Paulo está dizendo: vocês foram livres da lei, do poder da lei, do poder do contrato que Deus fez no Antigo Testamento. Agora vivam a partir do Evangelho. Então a lógica é: se a lei está viva para nós, estamos em adultério com Cristo, porque não dá para ser cristão e seguir a lei de Moisés. É isso que Paulo está dizendo. Mas se ela morreu, estamos livres. A construção do terceiro templo, a figura de um anticristo que vai governar sobre a terra, e cria um monte de teoria, meu Deus, mística na cabeça, esperando assim: é de lá que vai vir alguma coisa. E Paulo está dizendo: Cristo agora, ele encerrou todo aquele período do Antigo Testamento. Havia um propósito. O propósito é para que tudo se encerre em Cristo. Então, quando você quer viver a partir da lei, Paulo diz: tudo bem, mas ela não vai te salvar, ela não vai te trazer vida. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, nosso corpo, a fim de frutificarem para a morte. É o que Paulo está dizendo, que a lei desperta o nosso lado pecaminoso. Ó, que coisa! Você vai dizer assim: como que pode isso? Eu vou dar um exemplo. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. O que a lei despertava? Eu vou dar um exemplo. Como eu cresci na igreja, esse é um bom exemplo. O adolescente na igreja, tendo aquelas palestras sobre sexualidade extremamente rígidas, duras, e o adolescente sai daquela palestra compulsivo. É isso que Paulo está dizendo. É isso que, é dessa maneira como funciona o sistema repressivo. Ele só aumenta as nossas compulsões. Ele não alivia. Ele só aumenta. Paulo está dizendo: a lei funciona assim. Quanto mais lei, mais repressão, pior a pessoa fica. Mais compulsiva a pessoa fica, porque não tenho dúvidas. Ela desperta. Olha o que Paulo diz: desperta os nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Você vai dizer assim: mas como é que pode isso? Eu acho que Paulo sabia mais de psique humana do que um monte de teólogo hoje. Estamos livres da lei. Essa é uma afirmação que percorre essa carta de Romanos, de Gálatas e de Efésios. Para que estamos livres da lei? Paulo diz: para uma nova vida segundo o Espírito de Deus. O que conduz a vida do cristão agora é o Espírito de Deus. E não da maneira antiga, segundo a letra, mas o Espírito de Deus.
O que Deus havia prometido no Antigo Testamento é que ele trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne e ele colocaria as leis dele, a vontade dele dentro da gente. Isso é o Evangelho. Não é a substituição de um sistema por outro sistema, mas a substituição de um sistema por um jeito liberto de viver. Mas, Herbert, então o que a gente faz com a moralidade toda que desperta em todo mundo a pior parte? Não faz, para com isso. Para de fazer caça às bruxas com as pessoas. E é muito interessante. Porque as coisas... Por exemplo, eu fico num conflito, às vezes, assim, meio pastoral, religioso. Porque eu vejo que os pastores estão na internet o dia inteiro falando o que pode e o que não pode. O que está certo e o que está errado. O que Deus permite e o que Deus não permite. O tempo todo. E é isso que bomba. E é isso que funciona. Eu falo, eu não vou me prestar esse serviço de jeito nenhum. Gente, eu não fiz anos de faculdade de teologia, estudei muito, fiz um monte de coisa para ficar falando, pastor, pode beber um copo de cerveja ou é pecado? Não. Pode, sim. Entende? Pastor, pode beber um vinho ou é errado? Gente, isso é assim de um empobrecimento interno, de uma mesquinharia assim do nível mais absoluto que eu acho. Mas existe gente que gosta disso. Porque no fundo, a gente gosta de uma nova lei. O que essas pessoas estão dizendo? Me diz como eu tenho que viver. Ao invés dela dizer, olha, a Bíblia está disponível, você tem reflexões, pregações, você pode pensar por si. Decida. Seja corajoso. Não foi isso que Deus disse? Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E ele vai conduzir vocês até o final do dia de vocês. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro, o Consolador, e ele estará com vocês até o final dos tempos. Será que a gente perdeu a realidade de que o Espírito de Deus habita em nós? A lei é mais fácil, o Evangelho que é difícil, por mais incrível que pareça. Bom, Paulo então faz 5 afirmações sobre a lei. A lei, ela é um diagnóstico que conscientiza do pecado. Ela condena o pecador, define o pecado como transgressão, ela produz ira, e ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Esse é o propósito da lei. Pois bem, o que diremos então? Que a lei é pecado? Não. Mas eu grifei esse eu aí. Quero que vocês grifem junto comigo. Não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento me havia sido dado para a vida. Esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Vocês conhecem essa passagem do apóstolo Paulo? Ele está dizendo que a lei matou ele. Gente, Paulo, se vocês conhecem bem a história, ele fazia parte do grupo dos zelotas, do zelo. Era uma tradição que queria purificar Israel, fazendo de Israel um povo extremamente obediente à lei de Moisés. Por quê? O povo judeu entendia naquela época que eles estavam no cativeiro porque eles haviam desobedecido à lei. Então, tem que obedecer tudo para que a gente saia do cativeiro. E Paulo está dizendo, eu sei o que é isso. E eu estou dizendo para vocês que enquanto eu tentei viver assim, na caixa, fechado, eu morri. Não dei conta. Bom, só que esse eu de Paulo aqui, que ele repete várias vezes, na realidade, esse eu que odeia o mal e deseja o bem, concorda com a lei e sabe que é boa, ele reconhece a natureza pecaminosa, ele quer fazer o bem, ele não deseja fazer o mal, ele concorda alegremente com a lei de Deus, ele se sente aprisionado ao pecado, ele confessa sua miséria e escravidão. Quem é esse eu aqui? Não é Paulo.
O eu aqui é o Paulo identificado como povo judeu. E Paulo está dizendo para o povo judeu o seguinte: vocês não vão conseguir viver a vontade de Deus se vocês quiserem obedecer toda a lei. Não dá. Semana que vem, quando a gente entrar no capítulo 8, Paulo começa assim: porque agora a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Agora. Aqui, no capítulo 7, ele está terminando dizendo o seguinte: a lei me matou. Mas existe um novo jeito de viver. Pelo Espírito. Bom, eu vou para os resultados genuínos de uma vida santificada. A gente pode pensar em outros. Eu poderia pensar em vários, mas eu trouxe alguns aqui. Primeiro, passa mais um, Nath. Eu avancei um slide aí. Isso. Primeira coisa. Essa é a base de tudo e sem isso você ainda não se tornou um cristão. Que é quando você passa a crer pela fé em Jesus Cristo e então é batizado para a remissão de seus pecados. Esse é o fundamento central, basilar, primeiro da vida cristã. Quando eu, pela fé, creio em Jesus e me batizo. O batismo é um ato de rendição a Jesus, para que a gente seja perdoado dos nossos pecados. A vida com Jesus, ela não é uma filosofia. Ela não é uma ideia. Ela não é um grupo social. A vida com Jesus começa pelo batismo. Por quê? É o nosso ato de rendição. Jesus falou: você vão, preguem aquele que crê e for batizado. O batismo é um ato de rendição ao senhorio de Jesus Cristo. Bom, me batizei. Eu até coloquei uma imagenzinha aqui bonitinha. A gente nem faz batismo assim, né? Na piscina, mas eu achei tão bonito que eu botei. É. A gente pode fazer na praia. O próximo batismo a gente faz na praia. O pessoal do Leblon Corporate vai me dar uma multa de... Lá na tomada. Pois é. A gente faz na praia no dia que tiver calma. Bom, quais são os resultados então daquele que crê em Jesus? Eu tinha que começar do batismo. Primeiro, essa pessoa saiu do ressentimento para uma vida de perdão. O que tem de gente, meu Deus do céu, que vive uma vida de ressentimento, que não consegue sair da amargura, que não consegue sair dessa vida aprisionada ao passado. Alguém está devendo a ela a vida toda, enquanto ela... Cara, o evangelho é uma vida de perdão. Perdão é virar a página e dizer: aqui acabou. Eu não vou levar essa história comigo para sempre. Acabou, é dar um fim, é dar um ponto final para a história e dizer: é daqui para frente. É viver uma vida de perdão, sair do ressentimento. Segundo, esse segundo aqui, gente, para mim é uma das marcas mais concretas. É quando a pessoa sai da avareza para a vida de generosidade. Olha, eu não tenho dúvidas de que a marca mais importante da vida de um cristão é generosidade. Não tem dúvidas. A marca da vida de alguém adamizado é a avareza. Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outra coisa. Você vai dizer assim: ah, que absurdo. Sim. Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outra coisa, qualquer outro assunto. Por que os países fazem guerra? Não é só porque estão chateados um com o outro. Grana. Por que um trucida o outro? Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é um poder, uma potência. Se essa potência não for convertida em generosidade, ela destrói a gente. O mundo todo, ele gira em torno desse negócio chamado dinheiro. Quem são os youtubers, pessoal de rede social mais famosão aí? É gente que ostenta e mostra o quanto ganha. Tem gente que começa vídeo dizendo: eu quero ensinar para vocês como eu saí de R$1.000 para 100 milhões por mês. Você diz: nossa, que coisa incrível, como é que eu compro esse curso? É isso que vende. É o cara sentado em cima de uma Ferrari, dizendo o seguinte: a minha vida era assim, mostra uma foto num quarto com um computador, dizendo: agora eu tenho isso aqui. É possível viver isso? É possível. E é por isso que vende.
Porque no fundo, o que faz o cara jogar tigrinho e o que faz o cara jogar na Mega Sena, o que faz a pessoa jogar em bet, o que faz a pessoa fazer tudo é dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso, não tem como ter nascido de novo e ser uma pessoa avarenta. E pegada ao dinheiro. Gente que não consegue se desprender para absolutamente nada. Essa pessoa está adamizada. Nesse ponto está absolutamente adamizada. Bom, isso aqui, gente, é uma questão séria, importante. É uma questão importante, inclusive, para que você entenda que para que a Viva existe, eu sei que tem um monte de visitante aqui, é uma palavra exclusivamente para membros, essa que eu vou dizer agora, você tem que ser uma pessoa generosa com a igreja. Contribuir generosamente com seus dízimos, com as suas ofertas. É isso que mantém a igreja de pé. É isso que mantém uma igreja viva, crescente. Eu mostrei 4 igrejas que abençoam a gente aqui. 4 comunidades. 2 brasileiras, 2 americanas. Elas não mantêm e apoiam plantação de igrejas simplesmente porque são legaizinhas. Elas fazem isso por um ato de generosidade. Elas poderiam pegar o orçamento delas e botar tudo para dentro da igreja, como muita igreja faz. Eu conheço igrejas, por exemplo, a Chácara Primavera, o Ricardo Agreste fala isso. Ele poderia ter hoje um templo suntuoso, lindo. Ele fala, mas eu decidi durante esses 25 anos comprometer 30% do orçamento da minha igreja plantando outras igrejas. Para quem trabalha e tem empresa, sabe que 30% de orçamento do mês é muita coisa. Não é pouca coisa. Por quê? Generosidade. Sabe quanto a Viva vai ter que devolver para a chácara no final disso tudo? Chuta. Nada. E o que faz a chácara plantar novas igrejas, sabe o que é? Pessoas que estão lá, que entenderam o evangelho e dizem, a igreja faz sentido para mim, eu contribuo com isso. A gente contribui para clube. A gente pode não pensar, mas quando a gente compra uma roupa da Nike, a gente contribui para aquela empresa. A gente contribui para tudo o tempo todo. Mas quando se trata da igreja hoje, todo mundo acha que todo pastor é corrupto e toda igreja é terrível. Essa mentalidade não pode prosperar, apesar da gente ter muitas críticas a isso. E a gente sabe que também há muitos problemas, mas eu preciso ter uma mentalidade generosa, especialmente em relação à Viva. A Viva não pode ser uma igreja a vida toda que a gente diz, nossa, que igreja linda, pequenininha assim, passando um monte de perrengue. Não pode. A gente tem que crescer, gente. A nossa cabeça aqui tem que crescer, o meu coração tem que crescer, inclusive a nível de generosidade. Inclusive. Alguém vai dizer assim, Herbert, você está dizendo que você é pastor. Pois é, uma parte da minha vida vem do que eu recebo de contribuição, mas uma outra parte, eu e Lidiane, a gente trabalha. Então eu também trabalho para manter a Viva. A nossa família trabalha para manter a Viva. A Lidiane trabalha a semana toda dando aula na UF, na UERJ, fazendo um monte de trabalho, pesquisa, e domingo está aqui servindo a igreja. Então a nossa vida, todos nós aqui, estamos envolvidos nesse processo. Entendeu? A lógica não é vocês e eu, a lógica é somos nós. Eu estou envolvido nisso, a minha família está envolvida nisso, o meu tempo, o tempo da minha esposa, o tempo de todo mundo que serve está envolvido nesse negócio chamado igreja. E é assim que funciona. Igreja não é um lugar que eu vou, igreja é uma família. Então a gente compra uma pizza, todo mundo divide a pizza. A pizza não sai do caixa de uma pessoa. A pizza é nossa. Você imagina, você vai com um grupo de amigos numa pizzaria, pede lá 2 pizzas. Depois todo mundo levanta e fala assim, Herbert, paga aí. O que você acha disso? Funciona? Pois é, a pizza é nossa. Todo mundo divide aquela pizza. E todo mundo divide essa pizza da igreja também. Certo? Terceira coisa, ela sai do individualismo para uma lógica de comunidade. Eu não acredito em cristianismo em que seja eu e Deus. Amém. Pelo amor de Deus. Que coisa horrível. Herbert, mas eu assisto uns vídeos no YouTube. Eu gosto tanto. Pois é, ao invés de viajar para a Bahia, fica assistindo o vídeo da Bahia. É a mesma coisa? Vou para Fernando de Noronha hoje, YouTube. Fernando de Noronha, que maravilha. A gente vai. A experiência física, presencial, ela é radicalmente diferente dessa coisa online. Eu, apesar de achar importante a coisa do online, da igreja online, tal, eu acho que nada substitui a comunidade. Nada. E isso nos desafia muito hoje, sabe por quê? O nosso mundo é extremamente individualista.
A gente não gosta, e o nosso mundo hoje, se a gente pudesse resumir a nossa vida a um quarto, uma sala e um computador, e eu viver aqui eu sozinho, a pessoa diz, eu vivo assim perfeitamente, tá adamizada. Deus é comunidade, Jesus formou comunidade, as igrejas que nasceram comunitárias, então não existe lógica de cristianismo individualista. Sou eu e Deus. Pois é, você criou um budismo para você. Herbert, e várias músicas reforçam isso. Pois é. Várias músicas cristãs, você vai observar que várias músicas estão conjugadas na primeira pessoa do singular. Marcos, isso é uma realidade. E as experiências de culto hoje são experiências assim, eu entro num lugar, tem uma catarse, saio de lá, não conheço ninguém ora por mim, ninguém me conhece, ninguém é meu amigo, ninguém é minha família, meus parentes morrem, ninguém foi no meu velório, eu faço aniversário, ninguém tá comigo. Gente, isso não é igreja não, isso é outra coisa, virou um rito religioso esvaziado da fé em Jesus. Isso é um absurdo. Isso não é cristianismo. Não é. E não é. E o que o Marcos fala é uma verdade. Você pega músicas muito antigas, você tem essa lógica comunitária. Nós, né? Muitas músicas eram assim. Hoje, né? Eu Quero a Deus é uma música antiguíssima, mas assim, as músicas hoje, na minha experiência pessoal, as pregações são coach, você sai de um culto para como ativar a sua vida, para como crescer. Meu irmão, vai fazer curso de coach, o evangelho não é isso. Não é. Ah, mas eu amo isso. Pois é, isso não forma comunidade. Não forma. Infelizmente. Eu dou esse exemplo porque isso me marcou muito. Eu e Lidiane, a gente foi num chá de bebê de uma amiga que é de uma mega igreja. Mega igreja. E eu imaginei que teriam os pastores dela lá, pessoas da comunidade. Ninguém. Eu fico pensando, quando que a gente perdeu uns aos outros? Se a Renata está doente, nós devemos pensar e cuidar dela, nesse sentido. Orar por ela. Se alguém sofre, Paulo diz, todo o corpo sofre. Isso é igreja. Então o individualismo é uma lógica adâmica. E a última coisa que a igreja é quando a gente consegue assumir o compromisso radical com a missão. A igreja não existe para ela. Existe para quem ainda não faz parte dela, com a missão. Então, minha gente, eu falei assim dentro de casa hoje. Eu acordei 6 horas da manhã, fui rever a pregação, rever algumas coisas e falei assim, hoje vai ser aquele dia que a gente sacode a árvore assim e ver quem aguenta na árvore, quem fica segurado ali. Não é uma briga isso aqui. Mas eu acho que eu preciso colocar alguns critérios muito claros sobre o que é a Viva. Sobre o que é a igreja. A Viva é só um nome artificial. O que é a igreja? A igreja é isso. Somos nós. Então, que Deus nos ajude muito a viver uma vida santificada em termos do Cristo. Eu não quero gente moralizada, eu quero gente santificada. Santificação é viver uma vida distinta da lógica adâmica de mundo, que é ressentida, que é avarenta, que é individualista, que é descomprometida com a missão. Você pode acrescentar outras, eu sei que tem mais. Mas esse tipo de vida não vale a pena. Vamos orar e eu vou terminar. Deus querido, obrigado por esse tempo que a gente tem aqui de reflexão, de conversa. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs que disponibilizaram tempo para estarmos juntos aqui, Senhor. Nos abençoe, nos ajude e nos resgate da nossa morte, da nossa maneira adamizada de viver, Senhor. É o que eu te peço. Construa isso na gente durante esses dias, na próxima semana. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.